tarde a todos os presentes, aos companheiros aqui do debate. A gente vem para fazer um comentário, 10 minutos, passa rapidinho, e a gente vem falar em nome da Contraf. Então, não tem como não falar, primeiro, da questão da saúde do bancário, para depois, né, finalizar na questão da sustentabilidade da nossa Caixa de Assistência CACI. Então, eu vou mais falar, e no final eu só mostro algumas lâminas, que uma parte delas eu vou pular, porque são dados que o pessoal já abordou, né? A gente está em campanha nacional dos bancários. O funcionalismo, nós tivemos o 24º Congresso Nacional dos Funcionários esse ano. E um grande tema, tanto na mesa dos bancários geral, FENABAN, quanto na nossa mesa do Banco do Brasil, e tratando do nosso corpo funcional, um dos grandes temas é a questão da saúde, é a questão do adoecimento, né? E um debate que a gente já fez na apresentação das propostas das mesas, que a gente apresentou tudo o que nós debatemos no Congresso para o Banco do Brasil, para pensarmos as soluções e termos as propostas para os nossos bancários, ele passa por a gente separar um pouco duas questões. Primeiro, a questão da saúde do trabalhador bancário. E aí, no caso aqui, a gente está falando da saúde do nosso bancário, né, funcionário do Banco do Brasil. E a outra é a questão do executor de saúde, que é, no nosso caso, a CACI, que ela é a nossa Caixa de Assistência Médica, criada por nós desde 1944, e também é executora de serviços de saúde para a empresa Banco do Brasil. Então, não tem muito como a gente separar isso. No Congresso, a gente debate várias coisas propondo melhorias para a CACI, para a nossa Caixa de Assistência Médica, e várias das proposições, elas são reivindicações ao nosso patrão, ao Banco do Brasil, em termos de melhorar as condições para que o nosso trabalhador não adoeça. Então, isso é uma questão importante a gente frisar. E aí, quando a gente debate a questão da saúde do trabalhador, não dá para a gente não falar nos principais problemas que o nosso bancário hoje enfrenta, que é de falta de condições de trabalho. Então, como a gente está falando aqui em nome de 100 mil bancários representados nas entidades sindicais do nosso acordo da Contraf, eu tenho que falar, antes de falar da sustentabilidade da CACI, falar que nós precisamos avançar nesta mesa, que estamos em campanha, que o banco ajude trazendo soluções para diminuir o adoecimento do nosso bancário. E aí o nosso bancário está nativo, amanhã é aposentado, tem família, então a gente está falando de alguns números como mais de 700 mil vidas assistidas pela nossa Caixa de Assistência, a CACI. Então, duas coisas fundamentais. A questão das metas que o nosso bancário sofre hoje. E já foi falado aqui também pelo banco. Nós temos que achar soluções para amenizar a violência que é a cobrança de metas. O nosso bancário está adoecendo. E se, por um lado, o banco pode dizer que isso aí, vocês têm prova de que não é por causa do caos urbano, por exemplo, vamos sentar e vamos abrir os dados, vamos fazer estudos juntos. Nós propusemos, inclusive, fazer uma mesa para a gente estudar esses dados, porque o fato é, o número de entradas no INSS da categoria que mais dá entrada por problemas de transtorno mental, depressão, esse tipo de coisa, é a categoria bancária. O nosso bancário trabalha até o limite antes de quebrar, porque é outra proposta que a gente acha que em mesa dá para patrocinador banco e a gente, representação, tentar resolver, que é a questão do nosso bancário, ele trabalha até quebrar. Por quê? Porque o sistema de folha de pagamento do banco hoje, onde o salário é muito baixo, e a pessoa precisa de estar comissionado para sobreviver, sustentar sua família e ser um cidadão, né, adquirindo aquilo que a tecnologia moderna nos fornece enquanto sociedade, a gente precisa trabalhar até quebrar. Porque hoje, se o bancário adoece, seja 15 dias quando vai para o INSS, seja com 90, quando ele pode perder o seu vínculo na agência e a sua função. E depois de 180 dias automaticamente, o bancário ele fala, eu não posso me afastar, eu não posso me cuidar.
Aí tem uma série de consequências que nós debatemos na mesa. Fizemos um bom debate, 3 mesas apresentando as reivindicações, essa da questão de saúde, condições de trabalho. A gente se debruçou muito sobre ela, né? O nosso funcionário vira um ciclo vicioso. Aí no exame periódico, que tem problemas, a gente acha que dá para melhorar, né? PCMSO, todas as questões que podem apontar problemas de saúde, o nosso bancário, inclusive, se ele falar e se afastar, ele perde salário. Então, ele trabalha até quebrar. Então, tem vários problemas. Em 10 minutos não dá para a gente falar, é evidente, mas nós fizemos 3 boas mesas apresentando essas questões, e aí nós estamos falando de saúde do trabalhador. E aí a CACI, executora de serviços de saúde do Banco do Brasil, parte dos custos que a CACI tem hoje no seu relatório anual, que parte dele é inerente à saúde ocupacional e CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Temos que descobrir, também debatemos isso em mesa, que parte do ônus na CACI que é inerente ao banco que adoeceu o trabalhador. E não estou aqui fazendo acusações, eu não quero ser leviano, falamos isso em mesa, eu não tenho números, nós temos que nos debruçar em cima disso. Porque parte da despesa da nossa Caixa de Assistência Médica é inerente à saúde ocupacional. Então, não é correto dizer que aquelas contribuições das duas partes, nós e o patrocinador, tem que arcar com isto. Então, queria passar algumas lâminas, só para mostrar alguns dados. Como que é aqui? Vou passar direto para o... Vai acabar meu tempo, eu não consigo passar o negócio aqui. Como é que faz para passar? Passa algumas lâminas aí para mim, por favor. Então, uma parte, quando a gente escuta muito debate de custeio, né, os trabalhadores nunca se negaram a fazer debate de custeio. Quer um exemplo? Reforma do Estatuto de 96 e 2007. Passa, por favor, algumas lâminas. Aí. Os trabalhadores, por 2 vezes nos últimos anos, já contribuíram bastante, muito mais do que o patrocinador em termos de custeio. Está ali, a reforma de 96 e de 2007, ela abordou, nós pagamos, nós passamos a contribuir mais do que o banco. Então, isto são fatores importantes, inclusive frutos de campanhas salariais, 2007 principalmente. Então, teve contribuições do banco e teve nossa. A dos trabalhadores sempre foi grande nos últimos anos. Então, nós queremos discutir, primeiro, que todo mundo, e aí são reivindicações dos funcionários do Banco do Brasil, queremos o atendimento melhor de saúde. Nós debatemos no Congresso que não queremos perder a questão da solidariedade. A nossa Caixa de Assistência Médica tem que ser para todos, uma porcentagem igual descontada para todo mundo. Nós queremos a incorporação do conjunto dos bancários do Banco do Brasil, porque também já discutimos em mesa, se hoje o banco discrimina, não está, nós falamos a palavra discriminação, podemos até discutir se a palavra é adequada ou não, nós do movimento sindical achamos que é, porque os bancários hoje incorporados de BEP, BESC e nossa Caixa, eles estão no regulamento do banco e não têm os mesmos direitos, né? Então, a gente tem um conjunto de propostas na mesa, que a gente pede que vocês acompanhem bem essas etapas da campanha. A gente quer que todos os bancários tenham um atendimento igualitário, melhor na rede, e estamos abertos a fazer esse debate, inclusive com mesa, construída com data para começar e terminar, aonde, no final, o corpo funcional delibere, avalie sobre isso, né? A gente tem leituras de que você incluir mais 15 mil pessoas da ativa, pensando BESC e nossa Caixa, se tem algum déficit em relação ao perfil do bancário do Banco do Brasil que já estava, vamos ver os números. Então, a gente fez um bom debate, em 10 minutos é muito curto para a gente discutir isso, mas a gente vai estar aqui para fazer as perguntas e fazer as intervenções também. Esperamos que, na proposta de mesa, a gente traga algumas coisas que resolvam efetivamente grandes problemas de adoecimento na ativa do bancário, que vai repercutir na nossa Caixa de Assistência Médica. Por exemplo, o bancário não perder mais a função assim que ele adoecer, seja saúde ocupacional, LER-DORT, transtornos mentais, seja um acidente de trabalho ou, por exemplo, doenças crônicas.
mas a gente quer ter isso aí mapeado. O que for de custo do Banco do Brasil patrocinador, ele precisa arcar com isso na nossa caixa de assistência médica. Então, essa é uma questão fundamental. E nós temos boas propostas para isso na mesa, que o bancário não perca mais a sua função enquanto se trata, que ele volte e continue exercendo a sua vida laboral. Então, ele pode ser substituído lá no local de trabalho. A gente fez uma boa discussão sobre isso, já esgotou meu tempo ali, mas a gente... Eu dou mais 2 minutos. Obrigado. Então, essa é uma das questões que a gente acha que, resolvendo a questão da saúde do nosso trabalhador, a gente consegue fazer uma separação do que é a nossa caixa de assistência médica, que eu trouxe uma apresentação que fala um pouco desses números, mas o Davi Salviano fez uma apresentação falando das questões de saúde suplementar, né? Agora, outra coisa fundamental é sobre a questão de metas e a violência das metas. Eu duvido que não tenha alguém aqui que não conheça um bancário que, se não adoeceu, está tomando remédio, porque não está dando conta. E a gente já debateu que uma forma de você tentar aliviar isso, e a gente sabe que o banco tem suas metas, é regular essa cobrança de metas. A gente falou em mesa de negociação, tanto na FENABAN quanto na mesa do Banco do Brasil, que tem que proibir essa cobrança absurda, 20, 30, 40 e-mails, torpedos, aquela cobrança que vem de cima para baixo, e o nosso trabalhador, ele recebe cobrança às 7 da manhã, 10 da noite, no churrasco, no fim de semana, e isso vai me dizer que não adoece o nosso bancário. Nosso bancário está no limite. Ser bancário virou uma profissão de perigo, porque, por mais que a gente trabalhe bonitinho, o nosso bancário está quebrando. Então, também sobre a questão de uso de remédios, vamos abrir e fazer estudos juntos, Banco do Brasil e as entidades do funcionalismo, para a gente ver o que pode ser da questão do caos urbano, da questão contemporânea, o que é fruto da condição de trabalho. Nós ouvimos os bancários o ano inteiro. As pesquisas, nós fizemos uma consulta com 37 mil bancários para esta campanha. E os números são, terminando, os números são absurdos. Nos últimos 3 anos, mais de 15% dos bancários dizem que tomam um remédio tarja preta, remédios fortíssimos, por causa da condição de trabalho. E isso faz com que ela adoeça. E depois o custo vai para onde? Para a nossa caixa de assistência médica. O PCMSO pode melhorar muito. Então, são várias coisas que têm a ver separando saúde ocupacional, CAT e a nossa assistência médica, que é uma entidade cogerida por nós, bancários, e Banco do Brasil. A gente está à disposição, obrigado por mais 2 minutos, a gente está à disposição para o debate. Obrigado. Obrigado, William.